Bem, pessoal, então vamos terminar a questão do vídeo anterior, que na realidade, muito provavelmente você já deve ter concluído. Então, só para finalizar, já repetiu em 50 vezes, você já entendeu bem. A taxa dada foi nominal porque tem a capitalização bimestral. Como a unidade é diferente da taxa, então ela é classificada como taxa nominal. Não pode ser usada, tem que ir para uma taxa efetiva. Caímos na taxa efetiva de 21% ao bimestre. Por que eu não saí direto de quadrimestre para mês, já que são 3 meses? Porque quem manda é a unidade da capitalização. Se é bimestral, eu tenho que primeiro ir para bimestre. Ótimo. Até aqui está perfeito. Passa agora para o próximo passo. O que vai acontecer? Até aqui, tudo certo. Só que quando eu tentei usar essa taxa bimestral, ela não casou com a unidade, porque são 3 meses. Tiago, e se eu tivesse no lugar desses 3 meses, eu tivesse 6 meses? Tinha que fazer mais alguma coisa, pessoal? Não. Se no lugar dos 3 meses eu tivesse 6 meses, eu não tinha mais que mexer na taxa. Eu usava a taxa de 21% ao bimestre mesmo. Porque no caso de 6 meses, são 3 bimestres. O expoente fica inteiro, não vai ter problema. Agora, nesse caso, que são 3 meses, o expoente ficou quebrado, 1,5. Por isso, a taxa de 21% ao bimestre não me atende. Eu vou ter que continuar transformando. Então, de acordo com o esqueminha, eu agora vou transformar usando taxas equivalentes. No caso de taxas equivalentes, eu uso 1 mais Izão, que é igual a 1 mais Izinho elevado a N. 1 mais Izão é igual... Desculpa, faltou só o Izão, falei uma coisa e escrevi outra. Pronto. 1 mais Izão é igual a 1 mais Izinho elevado a N. E aqui eu chego na última taxa efetiva. Que aí vai ser uma taxa... Opa, esqueci só de marcar o retângulo. Que vai ser uma taxa efetiva em outra unidade. Que, conhecendo o meu aluno, quem está aí do outro lado, já sabe que 21% ao bimestre é o mesmo que dizer 10% ao mês no regime composto. São taxas o quê? Equivalentes. Ah, professor, mas eu sei que é 21% ao bimestre, que vai dar 10% ao mês, porque são situações fáceis. Se eu tivesse taxas mais difíceis, eu ia ter dificuldade. É verdade. Por isso, vamos treinar. Já fizemos taxas proporcionais, agora é hora de fazer taxas equivalentes. Eu vou fazer como se você não soubesse. Se quiser, avance o vídeo. Então, taxas equivalentes. Tá aí. Taxas equivalentes. Muito, 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 muito bom. E taxas equivalentes, como é que eu faço? 1 mais Izão é igual a 1 mais Izinho elevado a N. 1 mais Izão é igual a 1 mais Izinho elevado a N. Nesse caso, a taxa que eu tenho, ela é bimestral. E a que eu quero? Mensal. Então, já sabe que vai ter que ser feito. Bimestre e aqui mês. Aí. Bimestre é o Izão porque é maior. Mês é o Izinho porque é menor. E a pergunta é, quantos meses dentro de um bimestre? 2. Então, N igual a 2. Substitua. 1 mais... Quem vai ser o Izão? 21%. 0,21. Taxa unitária. Igual a 1 mais o I, que eu não tenho, mas que eu vou descobrir, que é o Izinho, que é o mensal, por isso que ficou no lugar do Izinho, que é menor, elevado a 2. São 2 meses dentro de um bimestre. Então, eu fico com 1,21 igual a 1 mais
I elevado a 2. Posso pegar esse 2 e jogar para o outro lado em forma de raiz. Daí eu fico com raiz quadrada de 1,21 igual a 1 mais I. Pronto. 1,21 igual a 1 mais I. Esse 1,21 virou 1,1. Só que assim, como eu sei que eu tenho muita gente com certa dificuldade, deixa eu explicar uma coisa. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu apagar aqui, beleza. Eu vou escrever assim, ó, para ver se fica mais simples para todo mundo estar em casa. Que aí, meu amigo, velho, mais fácil do que isso é impossível. Se você que está aí do outro lado não gosta de trabalhar com vírgula, não se preocupe, não é motivo para desespero. Eu posso, no lugar de tirar a raiz de um número decimal, 1,21, número quebrado, número com vírgula, eu posso escrever 121, o número inteiro, dividido por 100. Veja que é por 100 porque são duas casas, então são 2 zeros. Quando eu faço isso, eu acabo de encontrar o seguinte. Raiz de 121, do número inteiro, 11. Professor, como é que eu sei? Ah, pessoal, tem que pensar um pouquinho. Raiz quadrada de 121, 11. De 100, 10. E esse 1 passou negativo. Pronto. Puxando para cá, eu tenho 1,1 menos 1 igual a I. O I é, na realidade, igual a 0,1, ou o I é simplesmente igual a 10% ao mês, porque eu saí de bimestre para mês. Observe que esse cálculo eu já fiz no exemplo anterior, na verdade no exemplo 6 eu fiz esse cálculo, só que eu fiz rápido, então eu fiz novamente mostrando passo a passo. Meu amigo, mais quebrado do que eu apresentei não tem como. Então você que está do outro lado tem que fazer uma avaliação. Poxa, eu sou desenrolado em matemática? Não sou? Tenho dificuldade? Não tenho? Aí, meu amigo, você vai ter que montar de acordo com o grau de intimidade. Eu fiz todo o formato, montei todo o raciocínio, como você pode ver. 10% ao mês. Legal? Você vai adaptando de acordo com a sua, digamos, tranquilidade com a matemática. Então tá aqui, ó. Se você quiser fazer direto, ó, já raiz de 1,21, já pular logo para 1,1 pode, não tem problema. Tá aí. E agora? Aqui vai ficar o quê? Logo, eu vou ter montante, agora eu estou em casa, é capital que multiplica 1 mais I elevado a N. Agora está excelente porque a taxa ela é mensal e o N também. Então, ó, 42% ao quadrimestre foi a taxa nominal, chegamos em 21% ao bimestre e não esqueça, mais uma vez, que no meio sempre fica a unidade, no meio sempre a unidade da capitalização. Pronto. Sempre no meio a unidade da capitalização. Beleza? Então pronto. Ok.
Unidade da capitalização sempre no meio, sempre. E aqui a unidade que você deseja. Substituindo, quem é o meu capital? 1.000. Então, capital, 1.000. E agora? Que multiplica 1 mais a taxa de 10%, que eu vou colocar 0,1 daqui a pouquinho, fecho parêntese, elevado a 3. Por que elevado a 3? Porque meu N é 3, ok. Então, montante passa a ser igual a 1.000 vezes 1,1, taxa de 10% é 0,1, então dá 1,1 elevado a 3. O montante vai ser 1.000 vezes 1,331. Que aí você tem que calcular. A taxa de 10% é fácil. É 11 vezes 11 vezes 11. Aí fica tranquilo. Depois você coloca a vírgula. O montante, então, vai ser 1.331. Montante, 1.331. Tudo certo. Muito bom, hein? Taxas equivalentes. Olha que questão completinha, né? Eu comecei com taxas proporcionais, porque era nominal. Caí na efetiva, doido para resolver, mas não deu certo por causa do N, que não encaixou, ficou quebrado. Aí depois fui para taxas equivalentes e aí eu fechei a questão. Massa, viu? Muito legal. Vou fazer mais uma completa agora. O exemplo 9 que eu coloquei para você é outro exemplo completo. Você vai sair de cabo a rabo, vai sair de uma ponta a outra. Agora você vai ter um cenário bacana. Vamos ver. Vê a próxima. Ó. Indique qual a taxa de juros anual equivalente à taxa de juros nominal de 8% ao ano com capitalização semestral. Meu irmão, bate logo um desespero. Você olha para a questão tem duas linhas. Que se eu colocar como na prova que tem coluna, são 4 linhas. Como é que pode, né, bichinho? 4 linhas o cara consegue apresentar uma estrutura tão carregada que eu não consigo nem entender. Calma, que foi só a primeira leitura. A primeira realmente tem esse, digamos, esse cenário de levar uma porrada, né? Diz assim, indique qual capital de juros anual equivalente à taxa de juros nominal de 8% ao ano com capitalização semestral. Certo? Ó, vou grifar aqui. Taxa de juros anual equivalente à taxa de juros nominal de 8% com capitalização semestral. Então, só para você ter uma ideia, ele quer uma taxa ao ano. Só que a taxa que eu tenho é ao ano com capitalização semestral. O que quer dizer que essa taxa é nominal, portanto ela está errada. Então você vai ter que fazer o seguinte caminho. Ano para semestre, que é a capitalização, e depois voltar para ano. Então, montando o esqueminha é o seguinte. 1, 2, 3. Vamos fazer o pacote completo. Tá aqui, ó. Para ver se você entende. Eu sempre tenho uma questão dessa, pessoal, em provas de banco, nessa área fiscal. Então, você precisa estar bem, tranquilo. Fica assim. A taxa, então eu tenho aqui uma taxa de 8% ao ano, que é uma taxa nominal, só que essa taxa de 8% ao ano vai ter que ir para semestre, para a taxa semestral, e depois tem que transformar
em ano novamente. Só que agora usando o conceito de taxas equivalentes. Pronto. Esse é o caminho. Sai e chega lá no final. Vai de uma ponta a outra. Começando a resolução com o conceito de taxas proporcionais. Pronto. Taxas proporcionais. Vai ficar assim. Você vai simplesmente montar o seguinte cenário. Veja só. Deixa eu escrever aqui para ficar organizado. A taxa é igual a 8% ao ano. Colocar aqui pequenininho, porque você já viu. Capitalizados semestralmente. Por ser capitalização semestral, fica aqui, ó, você transformando de ano para semestre. Vou simplesmente dividir por 2. Porque eu estou saindo de ano para semestre. É da maior para menor e 2 semestres eu tenho dentro de um ano. Então, chegamos em uma taxa de 4% ao semestre. Essa taxa semestral, ela é uma taxa efetiva. Se fosse para descobrir o montante, eu já ia usar essa taxa. É efetiva. O problema é que ele quer saber a taxa equivalente ao ano. Então, agora, eu tenho que ir para o conceito de taxas equivalentes. Pronto, ó. Taxas equivalentes. E como eu tenho taxas equivalentes, você vai simplesmente usar 1 mais izão igual a 1 mais izinho elevado a n. Agora é hora de identificar quem é o izão e quem é o izinho. A taxa que eu já tenho é a taxa semestral. Vou colocar bem aqui, ó. Já é a taxa semestral. E eu estou querendo uma taxa ao ano, não é verdade? E essa taxa ao ano está aqui, ó. Pronto. Taxa semestral e taxa anual. Muito bom. A pergunta é, o izão é a taxa ao ano, é claro, e a taxa semestral, o izinho. Então, esses 4% eu vou colocar aqui, ó, no lugar do izinho. E a taxa ao ano é a que eu quero. Falta agora só identificar o tempo que relaciona os dois. Como você pode ver, é de semestre para ano. Se é de semestre para ano, o N é igual a 2, porque eu tenho 2 semestres dentro de um ano. Então, substituindo, vai ficar 1 mais. Para dar um destaque maior, vamos colocar o izão de vermelho. Igual a 1 mais 4%. E aqui você fecha. E o N, 2. Pronto. 1 mais izão é igual a 1 mais izinho, que é a taxa semestral, elevado a 2, porque são 2 semestres dentro de um ano. Continuando, vamos ficar com 1 mais izão igual a 1,04 elevado a 2. A taxa de 4% é 0,04. Somei com 1, fiquei com esse rapaz aí. Daí, quem é o izão?
esse valor, que é 1,04 ao quadrado, menos 1. Se você pegar, eu faço já o cálculo, mas eu não vou fazer agora para não quebrar o raciocínio. 1,04 ao quadrado me dá 1,0816. Menos 1 que passou para o outro lado. Eu cheguei no isão igual a 0,0816. O isão vai ser igual a 8,16% ao ano. Essa é a nossa taxa anual equivalente à taxa de 8% ao ano com capitalização semestral. 8,16, item B de bola. Perfeito? Eu fui de ponta a ponta. Vamos preencher. Comecei com 8% ao ano. Só que a capitalização era semestral. Caí para 4% ao semestre, na unidade da capitalização, e depois voltei para ano, chegando a 8,16 como taxa efetiva. Então, tá aí, ó. Tiago, eu entendi todo o raciocínio, eu entendi o que você fez. Eu talvez não tenha entendido ainda só a diferença entre uma taxa e a outra, entre taxa nominal e taxa efetiva. Pronto, deixa eu te explicar melhor para você entender tudo bem direitinho. Vamos imaginar que nós tivemos um feirão em uma determinada cidade de automóveis. Você decidiu trocar o seu automóvel e vai financiar uma parte do novo que você está comprando. Então você sai no próprio feirão catando, procurando as financeiras. Aí você vai lá, aquela financeira é muito boa. Aí você vai lá, quando você chega naquela financeira, você encontra 8% ao ano com capitalização semestral. Você escuta exatamente isso, o cara dizendo, a taxa aqui é de 8% ao ano com capitalização semestral. Como o leigo não importa essa história de capitalização semestral, sabe nem o que é isso? Ele só grava o quê? Os 8% ao ano. Aí ele sai por aí dizendo, fulano, eu vou pagar 8% ao ano, vou pagar 8% ao ano, 8% ao ano. Sendo que, na realidade, ele não está pagando 8% ao ano. 8% é uma taxa nominal, portanto, não é uma taxa real, é uma taxa maquiada. A taxa real, o que ele realmente está pagando por ano de juros é 8,16. Uma taxa maior. Então, pessoal, fique de olho. Quando o cara deu a taxa nominal, ele deu 8%. Você gravou porque é mais fácil. Mas, na realidade, a financeira está cobrando uma taxa de 8,16%. Não esqueça desse detalhe. Ok. Então, 8,16% ao ano. Agora, eu vou rapidinho, como eu prometi, fazer o cálculo. Na calculadora é muito bom, porque você nem nota que vai dar confusão, né? Só descobre que vai dar confusão quando tem que fazer. 1,04 elevado a 2. Ficamos com 1,04 elevado a 2. Quer dizer que eu tenho 104 vezes 104. 104 vezes 104. Tira a vírgula, esquece. Como é ao quadrado, fica assim. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 0 dá 1. Desce 1. 4 vezes 4, 416 o primeiro. Como é 0, 0, 0. Agora, estou fazendo com 1. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. E aqui passa a régua. Nesse caso, eu tenho 1, 0, 8, 1,
6. Como o nosso número tem vírgula aqui e vírgula aqui, ele tem no total 4 casas decimais. Então, ele fica aqui, ó, 1,0816, que foi o que você encontrou. 1,0816. Aqui, ó. Tiago, tem outro que você pulou, que foi o de 10% por 3 meses, 3 períodos. Então, eu posso montar o mesmo rascunho. Tá aqui o rascunho, estava procurando. Só que agora, com outros valores. Ó. Só preencher. Pronto. Só essa partezinha aqui. Esse aqui. Não se preocupe que esse cálculo está no slide anterior. Estou apagando porque eu só fiz copiar para já fazer o outro rapidinho. A taxa é de 10%. O que ele quer é 1,1 elevado a 3. Que é esse aqui, ó. Um 1,1 elevado a 3. Já sabe, vai pegar 11 vezes 11. Quando você multiplica 11 vezes 11, dá 121. Aí, calma, porque nesse caso, 11 vezes 11 é só 11 ao quadrado. Tem que multiplicar por 11 mais uma vez, porque é 11 ao cubo. Multiplicando. 1, 2, 1, 1, 2, 1. E fecha. Encontramos 1, 3, 3, 1. São 2 casas decimais, então você vai ter, na verdade 3, né? Porque tem mais um aqui, ó. São 3 casas decimais. Então, 3 números depois da vírgula. 1,331. Perfeito? Aí, hora de encarar o exemplo de número 10. No próximo vídeo, vou fazer a questão número 10, que é bem parecida com a questão número 9. Sai de taxa nominal, passa para a efetiva número 1, depois para a efetiva número 2. Lembrando que a efetiva 1 fica sempre na unidade da capitalização. Tenta fazer? Faz, na verdade. Tenta não, acerta. E pega o vídeo só para desenrolar direitinho o vídeo que eu vou começar falando da questão de número 10. Forte abraço, tudo de bom e até daqui a pouquinho. Valeu!